Graça e paz, amados, tudo bom? Chegamos a mais uma lição da nossa escola bíblica. Hoje nós vamos conversar na lição 8. A palavra de Deus nos diz assim, em Efésios 5, de 25 a 27. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A pergunta que eu quero fazer hoje para você é, afinal, o que é a igreja? Dá uma pausa no vídeo, e se você estiver com a sua família, e pergunte uns aos outros, afinal, o que é igreja? Perguntaram? Receberam as respostas? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Bom, no Antigo Testamento, nós vemos Davi dizendo algo assim, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122, 1. É interessante que nesse período de pandemia nós estamos vivendo uma dificuldade, porque a gente não tem se reunido como normalmente faríamos. E a gente tem escutado muita gente reclamando, mas o governo fechou a igreja, as pessoas fecharam a igreja está fechada. E a gente vê isso até mesmo de pastores, vários pastores estão reclamando que a igreja está fechada, que a igreja está fechada. Mas será que a igreja está fechada? Afinal, o que é a igreja? Davi fala de ir à casa de Deus. E ele está certo? Na verdade, Davi estava certo, no período dele. No período do Antigo Testamento, a casa de Deus era o templo, como o templo de Salomão, para o qual muitos iam, antes ainda depois do período de Davi, Salomão criou o templo, no período de Davi ainda tinha um tabernáculo, e ele ia, vamos à casa do Senhor, porque Deus se manifestava ali. No período do Antigo Testamento tinha o Santo dos Santos, que era um local dentro do tabernáculo e depois dentro do templo, onde Deus se manifestava naquele local, e só podia entrar o sacerdote. Mas isso é uma verdade? Quando a gente chega no Novo Testamento, Deus se manifesta, ou seja, ele vem, a revelação máxima de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, vem à Terra. A Bíblia diz que quando Cristo morre, inclusive o véu do Santo dos Santos, o véu que separava no templo, ele é rasgado. E aí logo depois a igreja se entende de uma forma diferente. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve para nós em Efésios capítulo 2, verso 22 assim, nele, ou seja, em Cristo, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Opa! Davi tinha dito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, a morada de Deus. Paulo agora no Novo Testamento está dizendo que nós estamos sendo edificados para nos tornarmos a morada de Deus. Então algo mudou. O mesmo apóstolo escrevendo em Coríntios, 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então no Novo Testamento nós temos uma nova dimensão do que é a igreja. Se no Antigo Testamento a igreja era um local, no Novo Testamento a igreja são pessoas. A própria palavra grega usada no Novo Testamento, que é a eclesia, ela significa chamados para fora. Você não chama um prédio para fora, porque o prédio não sai do lugar. Então a igreja não fecha, a igreja não para, porque a igreja são pessoas. Nós somos a igreja. O nosso negócio são pessoas, transformação e salvação de pessoas. Enquanto você se enxerga como igreja, a igreja não pode ser fechada. Ela pode ser perseguida, muita gente pode matar um monte de gente, pode acontecer um monte de coisa, mas a igreja não pode parar porque nós somos pessoas. Nossos missionários, por exemplo, e não só missionários, mas qualquer cristão, porque um cristão é um missionário,
Às vezes ele está preso e no lugar onde ele está preso, ele testemunha de Jesus e pessoas são convertidas. Por quê? Porque a igreja, em qualquer lugar, ela atua. Porque a igreja somos nós. E nós precisamos de uma vez por todas entender isso. Eu também gostaria que você entendesse algumas coisas importantes sobre essa edificação da igreja. Por exemplo, qual é o fundamento da igreja? Nós sabemos qual é o fundamento de um prédio. Qual é o fundamento do prédio? Você cava a sapata, né, e tal, faz ali pedra fundamental, joga, faz as colunas e você cria o fundamento de um prédio, de um templo, por exemplo. Mas a igreja não tem esse fundamento. O fundamento da igreja, segundo 1 Coríntios 3,11, é: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Então, se a igreja é um templo, se a igreja é um local, como Jesus pode ser o alicerce dela? Jesus é o alicerce de pessoas, da igreja verdadeira de Deus, nós, eu e você. Mateus 16:18 deixa isso mais claro também. Jesus, dizendo para Pedro, ele diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, vários prédios já foram derrubados, mas a igreja de Deus permanece. Por quê? Porque a igreja não é um prédio, nós somos a igreja. Isso significa que onde você trabalha, ali está a igreja. Onde você estuda, ali está a igreja. Onde você mora, ali está a igreja. Onde você passeia, ali está a igreja. Onde você compra seu pão, onde você faz sua compra, onde você vai, ali está a igreja, porque você está lá. A minha pergunta é: que tipo de igreja está ali? Quem é você? A pessoa que trabalha com você, a pessoa que estiver no supermercado, a pessoa que estiver na padaria, a pessoa que estiver numa viagem, a pessoa que estiver andando na rua, a pessoa que estiver na sua casa, quem convive com você, a pessoa que estiver na sua escola, que igreja ela está vendo? Que igreja ela está conhecendo? Essa é a pergunta correta. Dizer que a igreja é um prédio tira a responsabilidade de nós, mas compreender na palavra que você é a igreja, isso muda completamente o jogo. Porque onde você está, suas atitudes, suas palavras representam Jesus, porque você é a igreja. E qual é a liderança, o fundamento maior da cabeça da igreja? Bom, a palavra nos diz em Efésios 1, de 20 a 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestes, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Cristo é o cabeça da igreja. Não é um político, não é um líder religioso, não é o pastor, não é bispo, não é nada disso. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. A igreja segue o que a cabeça diz. E o cabeça revelou sua vontade escrita na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Aqui nós vamos saber quais são as ordens do cabeça. Aqui nós vamos saber onde o cabeça quer que a gente vá ou não vá, o que ele quer que a gente faça ou não faça. Aqui estão as ordens que a cabeça nos dá. Nós precisamos entender que se Cristo é a cabeça, precisamos seguir a cabeça. É a sua cabeça que dá ordem ao seu corpo para fazer as coisas. Então é Cristo que dá ordem à igreja de como deve se portar. Dá ordem para você, dá ordem para mim. Gálatas 1,9 diz assim: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Paulo inclusive diz que se ele mesmo, ao voltar a Gálatas, falasse um evangelho diferente, ele seria anátema. O que quer dizer isso? É inegável que o pastor, ele é o líder da igreja aqui na terra, ele representa Jesus. Mas de onde vem a autoridade do pastor?
ela vem da palavra, da vivência com Deus. O pastor precisa viver a palavra e precisa ensinar a palavra. Se o pastor começa a viver uma outra coisa que não está na palavra, ele perde a autoridade, porque o cabeça da igreja continua sendo Jesus. Então o pastor só lidera a igreja se ele estiver debaixo do cabeça. Se o pastor estiver diferente do cabeça, esse pastor perdeu. Pastor, profeta, líder, o que você quiser chamar de título. Ele perde automaticamente sua autoridade, porque a sua autoridade depende da autoridade de Jesus. Mas um líder da igreja é a mesma coisa. Então o líder da igreja, quando vem contra o pastor, por exemplo, e o pastor está realmente na autoridade de Jesus, esse líder da igreja perde a autoridade. Não importa o quão carismático ele seja. Se o líder da igreja faz algo errado, ele tem que perder a liderança, independente de todo mundo gostar dele. Então, se você tem, por exemplo, um pastor ou um líder, mas vamos chegar ao pastor, que é o principal líder da igreja. Esse pastor prega direitinho. Esse pastor é um cara carismático. Esse pastor é um cara muito legal, é um cara que abraça, é um cara que abre a casa, é um cara que faz um monte de coisa. Mas aí você descobre o seguinte: esse pastor é adúltero. Bom, se ele é adúltero, ele não está seguindo o evangelho, ele não tem autoridade. Você descobre que ele rouba. Ora, se ele rouba, ele não segue a autoridade de Cristo, ele não é mais autoridade. Você descobre que de repente ele permanece em alguns pecados que a Bíblia diz. Não estou dizendo de não errar, errar todo mundo erra. Estou dizendo de viver uma vida que não está em conformidade com o que o cabeça revelou na Bíblia, na palavra de Deus. Por quê? Porque se você ouvir esse líder religioso, pastor, líder, o que for, e não passar pelo crivo da Bíblia, da palavra do cabeça, então você está tornando esta pessoa o cabeça. E está colocando Jesus abaixo, deixando de ser o cabeça da sua vida, deixando de ser o cabeça da igreja. Isso é uma das coisas que nós temos que lembrar. Outra coisa importante, apesar de se chamar pastor, como eu tenho o título de pastor, porque eu fui chamado por Deus para isso, o pastor mesmo da igreja, no final das contas, é Jesus. Hebreus 13:20 diz: o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então, o que eu sou? Eu sou o representante desse pastor. Fui chamado por ele para cuidar das ovelhas que são dele. As ovelhas são de Deus. As ovelhas são do Supremo Pastor. Porque, apesar de cuidar das ovelhas, eu também sou ovelha do Supremo Pastor. Ele é o dono. Todo pastor que perde essa visão de que ele é o Supremo, que Jesus é o Supremo Pastor, que ele é o dono de tudo, esse pastor vai errar, vai fazer bobagem, vai começar a se tornar dono. Todo líder da igreja que também esquece que o Supremo Pastor é Cristo, também vai errar, também vai fazer bobagens. E muita gente faz isso, como se a igreja fosse sua. É a pessoa que decide onde vai gastar o dinheiro, porque tem que ser do jeito que ela acha que tem que gastar. É a pessoa que decide o tipo de programa que pode ou não pode fazer na igreja, porque tem que ser o que ela acha que tem que ser. E aí muitas vezes ela passa por cima do pastor da igreja. Por quê? Porque ela também passa por cima do Supremo Pastor. Não se engane, porque se ela não respeita o representante do Supremo Pastor, que é o pastor visível, a pessoa que ela pode ver, ela também não vai respeitar o Supremo Pastor que ela nem vê. O apóstolo João nos diz que se você não ama a seu irmão que você vê, você também não ama a Deus que você não vê. Então, se você não respeita o líder que você vê, você também não respeita o líder que você não vê. Por mais que você possa dizer que não, eu estou fazendo isso para defender a igreja, para defender Jesus e tá. Nós temos que seguir as coisas conforme o Supremo Pastor colocou na Escritura. Porque isso é a igreja. A igreja funciona de acordo com o que o cabeça da igreja mandou funcionar. A igreja funciona seguindo o que o cabeça da igreja, o Supremo Pastor, manda ela funcionar. Aí ela é uma igreja. E a Bíblia, ela fala de igreja usando diversas imagens. Vamos conversar algumas dessas imagens? A primeira imagem que a Bíblia nos traz é de corpo, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora,
Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Por que a Bíblia traz essa questão do corpo? Por uma questão de dependência. O corpo executa aquilo que a cabeça diz. Então, se Cristo, nós somos o corpo e Cristo é a cabeça, então o corpo depende das decisões da cabeça, da orientação da cabeça. É o cérebro que dá ao corpo toda a condição de movimentação e tudo mais. Então a primeira coisa, ao se referir a nós como corpo de Cristo, mostra que nós temos que obedecê-lo. Segunda coisa, mostra que somos o corpo de Cristo, somos aqueles que representam Jesus nessa terra. Em outro momento, por exemplo, vai dizer que nós somos embaixadores de Jesus. Nós somos representantes de Jesus nessa terra. Nossas atitudes, nossas palavras, tudo em nós tem que refletir Jesus, porque somos o corpo dele na terra. E outra coisa importante é a interdependência entre os membros. O corpo é um só. Se alguém machucar o dedinho mínimo, que seja o dedinho mínimo do pé, vai doer o corpo todo. Quando o seu dente dói, dói o corpo todo. Então, nós choramos juntos, nós sorrimos juntos, nós andamos juntos, nós oramos uns pelos outros, nós temos que cuidar uns pelos outros para que o corpo esteja saudável. Você não cuida só de uma parte do corpo, você cuida do seu corpo inteiro. Você, quando toma banho, você não lava só as mãos, você lava o corpo inteiro. Então isso é muito importante para entender que a ideia de corpo é de cuidado, de interdependência, de importância. Cada parte do corpo é importante. Também nos revela que o corpo tem diferentes habilidades e dons. Não dá para todo mundo ter o mesmo dom e a mesma habilidade. Cada um tem uma função. E isso forma a igreja. Segunda metáfora usada pela Escritura é noiva de Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse 21:9, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Falar de esposa é interessante na Bíblia, por quê? Porque a noiva, que vai se tornar esposa, a noiva, fala-se, e aqui nesse texto fala sobre a esposa de Cristo, fala sobre um momento de preparação para a vivência de intimidade. Então, quando a Bíblia se refere à noiva de Cristo, a igreja sendo noiva de Jesus, ela está dizendo sobre a preparação. Nós estamos nessa terra e uma vez que somos salvos, nós passamos pela santificação, que é uma preparação para a eternidade. Agora em Apocalipse ela se refere à esposa, e esposa é a pessoa íntima. Ou seja, você que é mulher, a pessoa que mais te conhece é seu esposo, porque convive em intimidade com você. Você que é homem, a pessoa que mais te conhece é sua esposa, porque vive em intimidade com você. Seus amigos e outras pessoas sabem um pouco sobre você, mas quem sabe quem você é quem convive com você. Dessa forma, a esposa de Cristo, ela é uma noiva sendo preparada para ela estar e conhecer totalmente. Aí a gente entende Paulo dizendo que quando ele vier, o que é perfeito vier, eu conhecerei como sou conhecido. Vamos conhecê-lo inteiramente, vamos viver no céu com ele. Outra coisa que se fala sobre a igreja na Bíblia é que ela é edifício de Deus. 1 Coríntios 3,9 diz: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Por que se usa a metáfora de lavoura e edifício? De forma bem simplificada, ele nos lembram duas coisas. O trabalho de construção, no caso da lavoura, tem todo o trabalho, preparar a terra, arear a terra, até que você faz a plantação, tem que cuidar, tem a manutenção dessa plantação, dessa lavoura. Você tem que molhar, você tem que cuidar, você tem que botar remédio, você tem que fazer um monte de coisa. No caso de edifício é a mesma coisa, o edifício está sendo construído, ele tem que ser preparado, e depois que ele estiver construído, ele recebe manutenção, ele é cuidado. Então, edifício ou lavoura nos lembra que nós estamos em constante construção. Temos que ser melhores a cada dia. Somos preparados. Isso significa
que vai vir a poda no tempo certo, que vai vir um remédio no tempo certo, que vai vir, que são disciplinas, crescimento, uma série de coisas, né, correções, uma série de coisas que tem que acontecer em nossa vida. Então, essa metáfora nos lembra da importância da construção, do crescimento e da manutenção, de continuar melhorando a cada dia. Outra metáfora da Escritura é o rebanho de Deus. Diz assim em Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Aqui está duas questões importantes. Uma é voltada para mim, que sou o pastor. Paulo estava inclusive falando para os bispos de Éfeso, né, para os pastores de Éfeso, que eu preciso cuidar de mim mesmo, porque eu sou o rebanho, é cuidar do rebanho. A outra é para o rebanho, para você. Se você é rebanho, você é uma ovelha de Deus. A pergunta aqui é que se você se reconhece como ovelha, que tipo de ovelha você é? Ou que tipo de rebanho você é? Vamos melhorar. Você é um rebanho de ovelha, como a Bíblia vive se referindo a ovelha, tem várias características de ovelha. Ou será que você é um rebanho de bode? Ou será que você é um rebanho de boi? Que tipo de rebanho você é? Você é uma ovelha, um bode, um boi? Qual dessas partes é você? Essa é uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Suas atitudes, sua forma de agir, sua forma de falar e tudo mais revelam se você é ovelha, se você é bode, se você é cabra, se você é boi, ou até mesmo se você verdadeiramente é rebanho de Deus. Cada um deve pensar em si mesmo e ver isso. Bom, uma outra metáfora muito boa da palavra de Deus é família de Deus. Efésios 2,19 diz, portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Há um ditado popular que diz que todos são filhos de Deus. Será que isso é verdade? A Bíblia, na verdade, diz que antes nós éramos forasteiros. Antes nós não pertencíamos à família. João capítulo 1, versos 12 e 13, diz a mesma coisa. E diz que você só se torna filho se você verdadeiramente crer em Jesus, tem fé em Jesus, entregar sua vida totalmente a Jesus, recebê-lo como único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Enquanto você não entregar sua vida a Jesus, você não é da família de Deus. Isso está escrito em João 1, 12 e 13. Abre sua Bíblia e dá uma lida. Você vai ver que você só se torna filho assim. E a se tornar filho, como Romanos diz, somos adotados por Deus, aí nós nos tornamos família de Deus. Está realmente membro dessa família maravilhosa. A Bíblia também diz que nós somos templo de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Essa metáfora, ela nos lembra o templo, ou seja, nós somos o local de habitação, de manifestação de quem Deus é. Ela também nos lembra que nós somos o local de vivência de Deus. E nos lembra então que nós somos o local de adoração de Deus, porque isso tudo é um templo. Templo é um local de habitação, templo é um local de adoração, templo é um local de crescimento. Nós vamos ao templo, que chamamos de igreja, para fazer isso, para nos reunir com os irmãos, para estar em adoração, para poder buscar a presença de Deus, para aprender de Deus, para louvá-lo e tudo mais. Se nós somos o templo de Deus, então nossa vida precisa ser uma vida de crescimento na palavra, de obediência da palavra, de adoração a Deus, de louvor a Deus, consequentemente de testemunho de Deus para todos que convivem conosco. Aí nós voltamos ao princípio, quando eu perguntei, que tipo de igreja você é? Que templo de Deus você é? Quem convive com você na sua casa, enxerga você, enxerga o quê? Quem trabalha com você, enxerga o quê? Jesus em você? O santuário de Deus em você? Nós precisamos meditar sobre isso, para que verdadeiramente a reunião de todos nós
forme o que nós chamamos de o corpo de Cristo, a igreja como um todo, primeiro nós precisamos pensar em mim, em você. Quem é você? Que igreja você é? Que tipo de templo você é? Que testemunho você está dando? Que forma as pessoas veem você? É Jesus? Se une você a mim e nós dois damos bom testemunho e nós dois vivemos Jesus, então a pessoa vê a comunhão entre nós como sendo Cristo. Mas é a junção que forma a grande igreja, a reunião dos remidos, salvos, lavados e que dão bom testemunho de Jesus. Esse é um pouquinho do que é a igreja. E a gente vai ficar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas é um pouquinho da gente aprender o que é a igreja. Então lembre-se, você é a igreja. Você é representante de Jesus. Você é a pessoa que as pessoas vão ver para que possam enxergar Jesus, porque você é o corpo de Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a vida da sua família. Até semana que vem, se Deus quiser.